Gente, hoje o nosso público-alvo será o pessoal leigo. O meu amigo, minha amiga, que muitas vezes até se pergunta: gera energia com vento, com sol, como é isso? Então é exatamente disso que nós vamos falar. Mostrar de forma mais sintetizada possível, de forma mais simples, como funciona. Como é gerada energia com ventos e com sol. Temos aqui um gráfico, onde vamos já fazer explanação, para que todos consigam entender. E o vídeo será dividido em dois. Fazendo menção ao que eu acabei de citar, e o outro assunto é teste do inversor de voltagem. Ok? Vamos nessa? Quando escutamos falar de parque eólico, sistema eólico, está se referindo exatamente à geração de energia com ventos. Mas se alguém quiser também chamar de catavento, tudo bem. Embora catavento é conhecido aquele sistema antigo, secular até, onde você vê muito nas fazendas por aí, nos sítios, nas propriedades, onde por falta de energia elétrica existe o famoso catavento, que de fato auxilia muito a pessoa do campo, o homem do campo, puxando água de suas cacimbas e seus poços. No sistema eólico, a geração de energia, normalmente emprega-se três pás, por diversas razões, principalmente pelo fator balanceamento. Quanto mais pás, mais ao risco de desbalanceamento, e não pode haver isso, quer dizer, o conjunto não pode desbalancear. Então criamos aqui um gráfico para que possa ser entendido. A torre, inclusive já temos alguns vídeos mostrando a torre essa que necessariamente não tem que ser esse formato, ela pode ser apenas uma coluna, um mastro, ou torre assim, torre metálica. No nosso caso ela é torre metálica tripé, por causa da autossustentação, porque se você usar apenas um mastro, apenas uma coluna central, você vai precisar de tirantes para que não caia. Beleza. Então, no sistema eólico, eu fiz aqui um desenho bem simplificado para que fique ao alcance, como disse, de todos. Você tem uma polia, tem um gerador. Quando o vento faz girar as pás, consequentemente gira a polia, que por sua vez aciona o gerador. Esse gerador, normalmente DC, corrente contínua, embora possa ser de outro, porque a conversão é feita com componentes eletrônicos, mas falemos do DC. Gerador DC, que tem diversas capacidades, ele produz energia para um outro componente eletrônico chamado controlador de carga. O controlador de carga tem a função específica de controlar a energia que alimenta as baterias. Baterias essas que podem ser automotivas ou estacionárias. A diferença entre a estacionária e a automotiva é que a outra tem uma capacidade de acúmulo maior de energia, mas são muito mais caras do que as famosas baterias automotivas. O controlador de carga regula quanto de energia você pode alimentar as baterias. Exemplo, se você usa apenas uma bateria automotiva, normalmente aplica-se nessa bateria ou alimenta ela
com mais ou menos 14 volts, 14,5 a 13. Se você usa duas baterias, no caso se for em série, você já tem que liberar mais energia do controlador de carga, para que, em vez do simples 13, 14, deverá ser o dobro, mais ou menos 24, 26, tem uma tolerância. Não pode ser demais, senão danifica. Se for demais, danifica as baterias. Quando falamos aqui em bancos de baterias, é porque você pode usar a partir de 12 volts, até na quantidade que você quiser. 6, 8, 10, 12, 15, 20, só que o custo é muito alto. Aí você pergunta, mas por que banco? Por que mais de uma bateria? Porque há uma autonomia. Você usa um inversor de voltagem, daqui a pouco mostro. Apenas com a bateria, num tempo muito curto, a sua autonomia é muito pequena, e já começa a ter perda, ou seja, o inversor não funciona, porque os inversores ele tem uma tolerância de alimentação, dependendo do seu fabricante. Normalmente, quando a bateria está com, vamos supor, 13 volts ou 12,5 e cai para 10, 10,5, há situações onde o sistema, ou seja, o inversor de voltagem, desarma para preservar a integridade eletrônica do mesmo. Então, se você usa mais de uma bateria, significa que, como disse, aumenta a autonomia. Então, você vai usar diversos componentes sendo alimentado por esse inversor, por essas baterias, e vai lhe garantir muitas horas de pronta operacionalidade. Pois bem, gerador, controlador de cargas, baterias, e em seguida o inversor. O inversor ele converte energia DC, ou seja, energia polarizada, é aquela que tem positivo e negativo, como é o caso de bateria automotiva, pilhas, enfim, polarizado. Criamos aqui essa lâmpada para simbolizar, dizendo assim, como o estágio final: gerador, controlador de carga, baterias e finalmente o inversor convertendo a energia DC em energia AC. A energia AC, que é a corrente alternada, é a energia residencial. Pronto. Os inversores, eles têm capacidades, potências muito variadas. No caso do nosso, que vamos mostrar daqui a pouco, ele é de 24 volts por 800 watts, com saída 220. Mas você tem de 36, de 48 volts de alimentação, volts contínuo, corrente contínua, 200 watts, 300, 500, 600, 5, 8, 10 mil. Então, quanto mais potência, mais caro ele é. Só para você ter uma ideia, um de mais ou menos 5 mil watts é em torno de 4 mil reais. Pois bem, então para o leigo, acho que tá clara a parte de energia eólica. O resultado final, a resultante dessa soma de componentes, é você ter energia aqui na saída do seu inversor. Energia solar. Criamos esse arco para simbolizar a radiação solar. Criamos essa casa para também simular um imóvel, uma casa alimentada com energia solar. Essas linhas paralelas rauchuradas significa as placas, placa solar. No caso aqui, como estamos na vista frontal, está mostrando como se fossem duas placas. Necessariamente elas não têm que ser com esse formato, essa angulação. Ela pode ser plana. Mas para enfatizar a explicação, a gente sabe que você tem a nascente, o nascer do sol, e tem o ocaso, é o fim do dia, né? Então, na nossa região quente, região nordeste, onde tem sol o ano inteiro, em média de 5 da manhã a 17 horas, mais ou menos, a gente tem sol, na época de verão.
Então, se você está com o seu imóvel, com placas solares distribuídas dessa forma, então você vai ter irradiação o dia todo. Quando a inclinação, quer dizer, no giro da Terra, quando está próximo do ocaso, então a concentração de radiação é mais para esse lado. Embora, repito, a irradiação é completa, quer dizer, tem toda a superfície da Terra na nossa região por excelência, né? Região, como disse, região de sol o ano inteiro. Dependendo de sua placa, você pode, até com dias nublados, como é o caso de hoje, ter geração de energia, porém numa escala menor, ou seja, gerando menos energia. Embora eu vi numa reportagem lá pela internet que uma empresa que está se instalando no Brasil, parece que está em estágio final de montagem, ela está criando um novo sistema, não vou citar nome por causa do merchandising, o nome da empresa. Ela está criando um sistema, um tipo de placa, que mesmo com o tempo nublado, ela gera energia. Quer dizer, significa dizer que ela é mais sensível à radiação solar, porque é sabido que no horário da nascente até o pôr do sol, há radiação solar. Pois bem, então, placas solares recebendo luz do sol, recebendo radiação. Aí o princípio com relação à geração de energia é quase parecido com o sistema com ventos. Então, ela vem e alimenta o controlador de carga, que por sua vez distribui para o inversor uma energia uniformizada. Se o seu inversor é para 24 volts e suas placas produzem muito mais, aqui há esse controle, só vai entrar no seu inversor 24 volts. Com relação à potência das placas solares, quanto mais potente, mais caras são. O pessoal do Sudeste e outras regiões mais já está adotando esse sistema de energia solar, onde, se ele tem um conjunto de placas potentes, elas geram bem de tal forma que há um excedente de energia, ou seja, o proprietário do sistema não consome toda a energia. Então o que ela faz? Vamos fazer de conta que isso daqui, o rabisco está feioso, mas vamos fazer de conta que isso daqui é o contador de energia da fornecedora de energia. Então o que é que ela faz? O que é que acontece? O excedente é injetado na concessionária. Aí se você gasta, suponhamos, 400 kW, 400 watts mês, e você produziu 200 com seu sistema solar, você só deve à operadora, à concessionária, 200 watts. Então há essa troca, há essa compensação. Se você, querendo tornar-se autossuficiente com a energia solar, você emprega o banco de baterias, porque no horário em que não estiver fazendo sol, não tiver noite, as baterias vão compensar a ausência de energia solar, a energia de falta de luz solar, de radiação. Mas para isso o custo é muito alto, para que você se torne autossuficiente, quer solar, quer eólico, sistema eólico, dado os custos dos insumos. Fizemos aqui um levantamento de custos, alguma coisa básica. Todos os valores aqui mostrados são básicos, são iniciais, não é valor real. Por exemplo, a construção de uma torre eólica 10 metros no formato da nossa, ela fica em torno de prontinha, instalada com aerogerador,
Apenas aerogerador e torre. Os componentes eletroeletrônicos não. Foi bem o conjunto eólico, torre mais, repito, o aerogerador fica em torno de 3.000. Um gerador que se adeque ao uso da geração de energia com ventos da China, que é mais em conta o preço, em torno de 1.800. Um controlador de cargas, como já foi mostrado, é em torno de R$400. Banco de baterias. Dissemos há pouco tempo que você empregar apenas uma bateria não é viável, porque num curto espaço de tempo essas baterias perdem a carga inicial e o sistema, o inversor, desativa. Então você teria que, suponhamos, queira se tornar autossuficiente em energia, quer eólica, quer solar. No mínimo 10 baterias. Se uma bateria tem o preço médio, bateria automotiva, bem lembrado, a estacionária já disse que é bem mais cara. Então se você precisa de muita potência para compensar a falta de ventos ou sol à noite, no caso comparando as duas, você teria que usar no mínimo um banco de baterias com 10 baterias. Agora imagina 10 baterias a R$400 cada, lá vai 4.000. Um inversor de voltagem com mais ou menos 5.000 watts, tipo assim 5.000 watts, 36 volts de alimentação, é em torno de... Então o custo final, como eu disse, por aproximação, é de 13 a 15.000. Agora minha opinião bem pessoal a respeito. Sistema eólico é um sistema que requer manutenção, por conseguinte, despesas. Todo mundo não mexe com isso. Já o sistema solar não. Você instala as placas e certamente nada é eterno. Mas o percentual de manutenção é bem menor. Logo, se eu tivesse que escolher, eu escolheria sistema solar. É uma pena que o governo federal não está incentivando a aquisição desses insumos, ou seja, a geração de energia com sol. E até dá para arriscar dizer o motivo que ele não faz isso, que o governo federal não, possivelmente não fará nunca. Porque os impostos que nós pagamos, nós usuários, consumidores, é altíssimo. É no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Mas falando de Brasil. Então, se o governo federal incentivasse o consumo de energia solar, ele subsidiando, ficaria tipo assim, Minha Casa Minha Vida. O custo seria reduzido, mas em contrapartida ele perderia uma fatia muito grande de impostos. Então, eu particularmente sou pessimista com relação a um dia ele venha fazer esse incentivo. Talvez até empresas privadas mesmo façam, mas o custo não é baixo. Sobretudo porque as placas solares, pelo que eu tenho conhecimento, ainda são importadas. E por conta disso, torna-se caro. Com relação, voltemos ao assunto inversor, mas vamos fazer o seguinte. Essa parte para os leigos, como eu disse, está explicado, né, como gerar energia com ventos, como gerar energia com sol, está explicado. Agora vamos fazer o teste então do inversor, que aqui já é uma outra situação, é a segunda parte do vídeo. Esse é o inversor de voltagem que falamos há pouco tempo, que converte a energia DC, ou seja, energia polarizada, em energia corrente contínua, energia alternada, que é a energia residencial. Esse inversor, sendo ele 24 volts, faz necessário o emprego de duas baterias ligadas em série, conforme estamos vendo aqui. Negativo, positivo, negativo, positivo. Então ela fez a série, ela somou tensão
para alimentar assim, com 24 volts. Estamos com o multímetro aqui, nos mostrando, elas estão um pouquinho acima da carga, mas dentro da tolerância. Se tivesse com a carga um pouco baixa, ficaria em torno de 24, mas assim fica melhor. Mas antes que nos estendamos aqui nos testes, eu quase ia esquecendo, vamos fazer aqui um leve informativo sobre a diferença entre onda senoidal e onda quadrada, referente aos inversores. Lembrando, antes, que o inversor de onda senoidal é muito caro. Chega a ser 3 vezes mais que esses. Vamos aqui fazer um gráfico para fazer a demonstração do que é energia quadrada. Daí por diante, energia quadrada. A energia senoidal, ela é sinuosa. Esse tipo de onda senoidal, você pode acionar qualquer equipamento eletrônico ou motores, sem nenhum problema. Esse tipo de ondas, no caso onda quadrada, adequa-se mais, ou os fabricantes dos inversores sugerem que seja empregado unicamente em equipamentos eletrônicos, que engloba lâmpadas, sistema de som, televisão, etc, etc. No caso dessa, além do que foi citado agora, você também, enfim, você aciona tudo: ar-condicionado, micro-ondas, chuveiro elétrico, etc. Então, para você conseguir manter todos os equipamentos de sua casa em plena operação, precisa ser senoidal e precisa ser muito potente, como já falamos há pouco tempo. Alguns fabricantes de inversores adotam como norma o seguinte: para você escolher o inversor de conformidade com suas necessidades, você soma todo o consumo de sua casa. Tipo, suponhamos 10 lâmpadas de 20 watts, 200 watts, mais 2 ventiladores de 45 cada um, 90. Isso no caso se for senoidal, porque ventilador não é aconselhável usar com esse tipo de onda, porque essas ondas, segundo os expertos na matéria, elas são ondas conflitantes. Elas podem, num curto espaço de tempo, danificar os sistemas motores, no caso motor de geladeira, de ar-condicionado, enfim, motores em geral. Mas voltemos ao assunto. Então, os fabricantes aconselham que você some todo o consumo e no final, a soma destes, ou seja, do que você vai usar na sua casa, não ultrapasse a potência do seu inversor. Vai que eu somei tudo por aqui, deu 1.200 watts. Ideal que eu use um inversor de 1.500. Mas outros fabricantes também têm outra forma de sugerir. Eles falam que você soma tudo e multiplica por 2. Eu estou com a segunda sugestão porque o seu inversor vai trabalhar aliviado. Ok? Pois bem, então vamos agora aos testes. Temos aqui esse motorzinho de 1 quarto CV, motor de máquina de lavar. Essa lixadeira e essa furadeirinha com esses watts mostrados. A lâmpada de 100 nem faz muito sentido, porque se o inversor tem 800 watts, a lâmpada é mole para ele. Então, você até pode usar as máquinas mostradas, mas não pode ser por um tempo muito longo, porque, segundo os expertos na matéria, você pode danificar os dois equipamentos, o seu inversor ou seus motores. No caso do inversor, ele tem um dispositivo que o protege de sobrecargas. Implica dizer que se você usar motores, em dado momento começar a sacrificar o inversor, ele desativa. É tanto que tem esse ponto vermelho
Pronto, ele está em stand-by, está apto para o uso. Então, se eu ligar uma dessas máquinas e o ponto vermelho acender, implica dizer que ele vai desativar, ou já desativou, porque está fora da sua capacidade. Ele está sobrecarregado. Eu vou colocar o aparelhinho aqui, o celular no pedestal, para que eu possa fazer, porque eu não consigo filmar e fazer a demonstração. Inicialmente, antes dos testes, nós temos ali 25.8 volts estabilizado. Só para que o teste fique completo, vamos colocar a lâmpada de 100 watts. Vamos agora testar o motorzinho de 1/4 CV. A lixadeira. Furadeira. De todas as máquinas mostradas, a que exige mais carga é a lixadeira, porque o inversor, como já dissemos, é de 800 watts e a lixadeira tem 750. Então vamos fazer o seguinte, como último teste, vamos mostrar o multímetro, como está agora e o que é que vai acontecer com ele, com a voltagem alimentando o inversor, quanto vai cair. R$ 25.6. R$ 24.2. Então o inversorzinho demonstrou que é robusto. Não houve uma queda tão vertiginosa assim. Bom, gente, aí está toda a demonstração. Meu cordial abraço aos que visitam nosso canal Velho Pardal. E meus cumprimentos, meu abraço aos meus amigos e amigas do Facebook, que também nos prestigia com suas visualizações.